Indy Fan que acompanha o canal Blog da Indy TV aqui no YouTube, obrigado por estar vendo esse vídeo. O assunto da semana não poderia ser outro a não ser a corrida do Grande Prêmio de Austin e a comparação inevitável com a Fórmula 1 por conta da Fórmula 1 e a Fórmula Indy utilizarem este mesmo circuito. Desde já eu peço o seu like, peço que você comente neste vídeo e nos demais vídeos do canal do Blog da Indy e compartilhe esse vídeo ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se logo aqui embaixo. O pessoal que acompanha o Blog da Indy TV viu que durante essa semana nossas corridas da temporada 2019 da Fórmula Indy foram excluídas aqui do YouTube por conta de problemas de direitos autorais com a NBC Sports dos Estados Unidos. Nós vamos tentar colocar a corrida do Alabama novamente aqui no YouTube. Caso a corrida for excluída, nós já vamos postá-la no Facebook. Aqui embaixo tem o link da corrida do GP de Austin lá no Facebook. Então se você perdeu a corrida de Austin, clica aqui embaixo no Blog da Indy lá no Face que você vai poder ver a corrida em HD e na íntegra. Então galera, como diria meu xará o Jack Stripador, vamos por partes. Fórmula 1 e Fórmula Indy são coisas totalmente diferentes, cada um com a sua essência, cada um com seu cada qual. Mas quando nós chegamos numa corrida que tanto a Fórmula 1 quanto a Indy correm no mesmo local, é inevitável comparações por conta de tempo. É a mesma coisa se a Fórmula E for correr num circuito onde a Fórmula 1 ou a Indy correu, vai ser comparado, até porque todos nós gostamos de velocidade e queremos ver os carros mais rápidos do mundo. Emoção da velocidade, voando baixo, com os carros mais rápidos do mundo, com os carros mais rápidos do mundo, com os carros mais rápidos do mundo. Durante o final de semana da corrida de Austin eu já pensava em fazer esse vídeo, pelo tanto de comentários que nós tivemos. Tempo real da diferença é esse que está aí na tela, a pole de 2018 do Lewis Hamilton e a melhor volta do Felix Rosenqvist no final de semana de Austin lá no Texas, no Q2 da classificação. A diferença de tempo foi de mais de 13 segundos. Nós estamos aqui para tentar entender um pouco dessa diferença de 13 segundos, de mais de 13 segundos, da Fórmula 1 para a Indy. Na sua opinião, você acha que a diferença foi muito grande, normal, pequena? O que você acha? Agora nós vamos colocar os argumentos, os contrapontos de por que a Fórmula 1 é tão mais veloz que a Fórmula Indy. Lembrando mais uma vez, não estamos aqui para julgar categoria A ou categoria B. Orçamento. Tudo que envolve tecnologia requer muito dinheiro. Dinheiro é o que a Fórmula 1 mais tem. Nós pegamos aí, por exemplo, o orçamento do último ano, lá na Fórmula 1. A Haas é uma das equipes que menos tem o budget deles completo lá na categoria. Então eles investem cerca de 100, 110 milhões de euros por temporada, algo próximo dos 500 milhões de reais. Essa é a equipe que menos gasta lá na Fórmula 1. Atualmente a Williams também deve estar com um orçamento bem reduzido. Se nós pegarmos as equipes da Indy, as equipes de ponta ali como a Penske, a Ganassi, em média o orçamento dessas equipes para 2 carros é na casa de 15 a 20 milhões de dólares, ou seja, entre 70 e 80 milhões de reais, um orçamento 6, 7 vezes menor do que a pior equipe da Fórmula 1. No início dessa semana eu perguntei aos principais jornalistas que cobrem a Fórmula Indy lá nos Estados Unidos com relação aos gastos da categoria e recebi algumas respostas que vocês estão vendo aí na tela. São pessoas importantes que acompanham todas as provas em loco da Fórmula Indy e eles colocaram os valores aí que vocês estão acompanhando. Muita gente compara que o tempo foi muito grande com relação ao GP de Montreal de 2002 a 2006, que a Fórmula 1 e a Indy, a Champ Car, a kart na época corria por lá, e a diferença era em média ali de 4 a 8 segundos mais ou menos. Só que nós temos que lembrar que era uma outra época, eram outros carros, era outro investimento na categoria e a Fórmula 1 também era outra categoria naquela época. Se vocês forem lembrar, lá atrás em Montreal, a Indy tinha 3 marcas de motores, 2 marcas de chassis e isso fazia com que a competitividade, com que os gastos fossem maiores, fazendo com que os carros tinham um melhor desempenho, uma melhor performance. Então, vocês estão vendo aí na tela alguns comparativos de Montreal da Fórmula 1 com a kart naquela época,
Acompanhem aí como eram os tempos da Indy, da kart, da Fórmula 1, enfim, como foi nesse período aí de 2002 a 2006. É importante lembrar também que o carro da Fórmula 1, a cada ano que passa, ele está mais rápido. Então, se a gente for pegar lá de 2012, quando a Fórmula 1 chegou a Austin, no Texas, esse tempo sempre foi diminuindo, chegando ao limite máximo aí de 1,32 no ano passado com o Hamilton. E se a gente pegar os tempos da Austrália desse ano, vai ver que também foi mais rápido do que o ano passado. E provavelmente pode ser que neste ano lá em Austin, o tempo da pole position caia para casa de 1,31. Você está acompanhando aí na tela os tempos de 2014, 2016, 2017, 2018 da Fórmula 1. Lembrando que em 2015 choveu lá em Austin no treino de classificação, então nós não podemos fazer esse comparativo. Eu que acompanho a Indy desde lá de trás, né? Então lá em 2002, quando teve a primeira prova da Indy em Montreal e já tinha a Fórmula 1 há algum tempo, muita gente comentava que a relação de diferença de tempos era dos pneus. E nessa semana o Bruno Junqueira, até ajudando, né, neste vídeo, ele fez um comentário colocando que ele acredita que aquela diferença de mais ou menos 6 segundos da pole, se eu não me engano, do Montoya em 2002 e do Cristiano da Mata em 2002, muito se devia ao fato dos pneus. Então a diferença de pneus da Fórmula 1 naquela época era muito superior ao pneu da Fórmula Indy. Naquela época na Fórmula 1 nós tínhamos a Bridgestone e a Michelin, e na Indy nós tínhamos apenas a Bridgestone. O pneu de faixa vermelha aí na lateral dele, ele é o pneu mais rápido da categoria, enquanto o pneu totalmente preto, ele é mais duro, um pouquinho mais lento, e tem o pneu de chuva que vocês estão vendo. Já na Fórmula 1, se a gente for pegar todos os tipos de pneus, do ultra macio, hiper macio até o médio duro, são mais ou menos 7 pneus que nós temos, então é muita diferença, e é aquilo que nós começamos falando no vídeo, a diferença de investimento. Então eu acredito, isso é opinião minha, que se nós tivéssemos esse pneu hiper macio que o Hamilton usou para fazer a pole em Austin no ano passado, se nós tivermos um pneu idêntico a este na Indy, eu acredito que no mínimo aí a categoria diminuiria a diferença de 5, 6 segundos só nisso daí, pelo comentário que o Bruno Junqueira fez, DRS e Push to Pass. Vamos agora para um terceiro fator determinante para essa volta voadora do Lewis Hamilton em comparação com a volta voadora do Felix Rosenqvist. Na Fórmula 1 nós sabemos que existe o DRS, que é a abertura da asa móvel na reta dos boxes lá em Austin, e também naquela grande reta, não vou dizer que é a reta oposta, é uma reta perpendicular no caso, né? Mas é chamada reta oposta. Só nessa abertura de asa aí, o Fórmula 1 ganha em média 1,5 segundo, 2 segundos por volta. Ah, mas na Indy nós temos o Push to Pass. Exatamente, nós temos o Push to Pass na Fórmula Indy. Só que na hora do treino, na hora do qualificatório, o Push to Pass não é usado. O Push to Pass é usado apenas na hora da corrida. Então só aí a Indy também já perdeu mais ou menos 1,5 segundo, 2 segundos. Porque poderia ser usado em toda aquela extensão daquela reta, que é mais ou menos 900 metros, 1000 metros ali, 1 quilômetro de reta, que poderia diminuir essa diferença. Se a gente pegasse ali só esses fatos do DRS e o Push to Pass e dos pneus, essa diferença já poderia ser diminuída na casa ali, acredito que dos 8 segundos. Mais um fator primordial ali é com relação à aerodinâmica da Fórmula 1, né? É incomparável qualquer categoria, qualquer coisa de velocidade que existe no mundo comparar a Fórmula 1. Lá estão os melhores engenheiros, os melhores estrategistas, tudo de melhor está lá na Fórmula 1, tudo de mais caro está lá na Fórmula 1, tudo que pode ser inventado para colocar em um carro está na Fórmula 1. Nessa questão da aerodinâmica, então, é impossível, é incalculável mensurar a diferença da Indy para a Fórmula 1, só sabemos que ela é gigantesca, né? Principalmente pelo desenvolvimento, o carro da Fórmula 1 tem muito mais downforce do que o carro da Indy. E eu escuto algumas pessoas comentando também, falando com relação ao antigo carro da Fórmula Indy, aquele que foi usado até 2017 com os apêndices, os kits aerodinâmicos,
dizendo que aquele carro era mais rápido que o atual, justamente por conta do downforce. Se a gente for comparar alguns treinos aí, algumas classificações, a gente vai ver que a diferença é bem pequena, a diferença é mínima. Estou colocando aí na tela para vocês a qualificação de Road América de 2018, que vocês podem notar aí que a diferença é mínima. Então, o carro atual da Indy, quanto o pacote aerodinâmica, não ia interferir muito nessa questão aí de Austin. Talvez poderia ser meio segundo, alguns décimos aí mais rápido ou mais lento, mas acredito que isso não ia interferir em praticamente nada. Procurando algumas explicações sobre a diferença da Fórmula 1 e da Indy na internet, eu acabei caindo aí num vídeo da Red Bull. Vocês podem estar na descrição aqui do vídeo, eu estou colocando imagens aí, mas só para vocês entenderem o tamanho do gasto da Fórmula 1. Olha o desenvolvimento do carro, olha o que a Red Bull da Fórmula 1 fez apenas com o bico do carro durante o final de semana em um GP. Isso é só uma das coisas que a gente mostra aqui, o quão a Fórmula 1 gasta com desenvolvimento, tecnologia, velocidade e rapidez inclusive para pintar um bico indo da fábrica direto para um grande prêmio. Um último ponto aí que nós podemos colocar assim, né, é com relação aos motores. O motor da Indy atualmente tem de 550 a 700 cavalos e o carro da Fórmula 1 ele tem de 760 cavalos para cima de potência. A gente não tem como mensurar isso daí também, mas sabemos que qualquer HP ali a mais de potência no motor, a diferença já é exorbitante, né? Lembrando também que na kart lá atrás em 2002, a diferença da Fórmula 1 e da Indy era menor justamente por conta dos motores. O motor da kart naquela época lá, que tinha Toyota, Honda, Ford, era na casa dos 900, 950 cavalos de potência. E a Fórmula 1 estava mais ou menos na casa ali de 900 a 1000 também de potência. Então a potência dos motores ali meio que equivalia, né, naquela época, tinha as demais diferenças, mas a potência de motor era parecida. Hoje não, hoje o motor da Fórmula 1 é muito mais potente que o motor da Indy. Lembrando também que o giro dos motores da Fórmula 1 chega a 15.000 RPM e o giro de motor da Indy chega no máximo ali a 12.000 RPMs. Então eu tentei trazer um pouco aí, né, dos motivos da Indy ser mais lenta que a Fórmula 1. Repito, não estamos aqui para julgar categoria A, categoria B, dizer qual que é a melhor. Eu sempre digo, comparar Fórmula 1 e Fórmula Indy é mais ou menos como comparar Champions League e Taça Libertadores da América. Para ilustrar então essa diferença de tempo aí da Indy para a Fórmula 1, como deu 13 segundos ali, na metade ali da abertura da 7ª volta, o carro da Fórmula 1 estaria dando uma volta no carro da Fórmula Indy. Tá? Então, para vocês verem o quão mais rápido é o carro da Fórmula 1, e justamente numa pista como Austin, com grandes retas, curvas de alta, curvas de baixas, um circuito muito seletivo, onde mostra todo o potencial aerodinâmico da Fórmula 1 e com toda a sua tecnologia. Eu sei que vai ter muita gente que vai escrever comentários negativos, dizendo que não poderia comparar a Fórmula 1 com a Indy. Nós estamos aqui repetindo, não estamos comparando qual que é melhor e qual que é pior, apenas fazendo esse vídeo para ilustrar o porquê que uma é mais rápida do que a outra. Lembrando, hein, galerinha, os vídeos que foram exclusos aqui do YouTube por conta dos direitos autorais estão lá na página do Facebook, lá no blog da Indy no Facebook. Então, se você quer rever, quer ver a corrida de Austin, clica aí no link embaixo que você vai direto para os vídeos. E já no GP do Alabama nós vamos colocar o vídeo aqui no YouTube e também lá no Facebook. Um abração, galerinha, espero que vocês tenham gostado aí das nossas explicações e até a próxima.